ditado na torcida alvinegra: se não for sofrido, não é galo. Empurrado pelas mais de 56 mil pessoas, o Atlético partiu para cima do Emelec. Na blitz alvinegra, Nathan Silva quase fez o gol na pequena área. Alonso arriscou no cruzamento. Arana também quase acertou o cruzamento para Vargas. Na segunda etapa, mais pressão dos donos da casa. Rubens triscou a cabeça na bola. Vargas deu um susto em Ortiz. Quase, 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 sempre no quase, e a ansiedade aumentando a cada minuto no Mineirão. Até que no contra-ataque a bola bateu em cheio, sem essa de quase, no braço de Guevara. Hora da decisão. Hulk, o super-herói, versus Ortiz, o vilão que defendeu o pênalti no jogo de ida. Mas na revanche, sem chance para o goleiro. Atlético 1, Emelec 0, com um final heróico, depois de muito sofrimento. Agradeço a Deus por tudo, a meus companheiros que me ajudam pra caramba, comissão técnica, diretoria, minha família. Pero a nosotros nos gusta sufrir, es parte de nuestra esencia. A mí me dicen siempre acá que si no es galo, si no se sufre, no es galo. Así que está bueno que tenemos que sufrir, es parte de nuestra esencia. A mí me gusta también, me gusta sufrir. Tem que valorizar a nossa classificação, nosso objetivo era classificar. 1-0, 6-0, era classificar. Fizemos o nosso melhor com os jogadores que a gente tinha e é isso, é Libertadores. Agora estamos na outra fase, é seguir trabalhando, é seguir no nosso objetivo e jogo por jogo. Além de encerrar a sequência de 3 pênaltis perdidos em jogos de mata-mata da Libertadores, o gol também colocou o Hulk empatado no topo da artilharia do Atlético na Libertadores, junto de Jô, com 11 bolas na rede. Outra boa notícia foi o retorno de Zaracho após mais de 1 mês e meio no departamento médico. Agora é hora de preparar para o duelo nas quartas de final, contra o provável Palmeiras. Sea quien sea, nosotros jugando de local somos favoritos siempre, nosotros. Después hay que ver cómo va la serie cuando tengamos que jugar. Si es con Palmeiras vamos a tener que jugar de visitante, pero nosotros nos consideramos favoritos. Nosotros nos consideramos favoritos siempre. Tenemos el sueño de ganar la Copa Libertadores, por eso nos consideramos favoritos. Ô Turco, você tá de brincadeira, né? Falar que vocês são favoritos. Você tá de brincadeira, né? Porque você chama a responsabilidade toda pra cima de você, meu querido. Você tá maluco, né? Ah, sou favorito. Favorito é o cacete. O Palmeiras hoje é um time que já tem uma sequência de trabalho e tal. Aí você tem que ficar pianinho, velho. Você precisa tomar pegar uma aulinha de mineiridade. Você ficar mais na miúda. Você tá louco. Donos da bola no ar a partir de agora. Meu timaço tá aqui. Elton não. Já tá ali doido pra falar. Eu nem começo o programa, ele já começa. Joga pra cá, joga pra cá. O homem sofre de ejaculação precoce. Vinícius Andrade tá aqui. Thiagão Valu é a paz. Eu olho pra você, eu fico em paz. Se bem que não tá muito também, não. E você, Thiagão, hoje temos informações importantes, aliás, muito importantes, sobre Jailson. Sobre a saída do Jailson do América. Informações importantes. E os bastidores da saída do Jailson lá do América. E outra informação que nós temos sobre o Rubens. Mais detalhes sobre a questão do Rubens lá no Atlético. Então fique ligado, daqui a pouco a gente volta. E eu vou dizer uma outra coisa, rapidamente, viu, André? Antes de você começar a me xingar em cima. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sabe por quê que muita gente tá dando uma segurada nessa esculhambação da marcação das linhas do VAR ontem no jogo do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tem 15 pontos de frente. Se o Cruzeiro tivesse necessitando da vitória para entrar no G4, aí seria o caos. Aí tá todo mundo. Mas como tem 15 pontos de frente, muita gente está contemporizando. E não pode. Mas não pode mesmo. O Cruzeiro precisa fazer um estardalhaço com isso. Isso não pode morrer do jeito que está morrendo de ontem para hoje, só na boca do torcedor. Claro que eu vi o Gabriel Lima reclamando, os jogadores falaram, uma esculhambação. E daqui a pouco eu vou ler aqui o que eu recebi de um árbitro. Um árbitro do quadro da CBF me mandou para você, Everton. Isso é muito grave que aconteceu. Só que as pessoas estão contemporizando porque o Cruzeiro tem 15 pontos de frente. Uma esculhambação. Se os caras, quem não tem competência, que não se estabeleça. Se o cara não consegue traçar de uma linha de VAR, ele não pode estar lá, gente.
Ô, gente, vale muita coisa uma vitória. Vale muita coisa. Interesse de quem? De traçar uma linha equivocada. Por quê? Na cara do telespectador e do torcedor. O que estaria por trás dessa linha mal marcada do VAR? Eu posso perguntar, eu posso questionar e alguém vai ter que responder, porque é inadmissível. O jogo não pode correr depois de um erro daquele, gente. Pelo amor de Deus, o Cruzeiro tem que tocar fogo nisso aí, meter fumaça nisso. Agora, porque tem 15 pontos de frente, tá tudo bem? Mas não tá mesmo. Tô sem TP ali, gente, não sei nem para que caminho eu vou. Não que eu precise, mas é só pra gente. Classificação do Atlético, nós vamos falar agora, daqui a pouco o Valu. O Valu tá pistola, e o Valu pra tá pistola é porque o negócio é muito grave. Antes, deixa eu dar um abraço aqui nos meus convidados de hoje aqui. Estou recebendo aqui o Paulo, diretor. Paulo é um sex machine, hein? Diretor comercial da Militec, do meu estado do Paraná, como diria o Borghetti. Marcão, gerente comercial da Militec também, fazendo uma visita aqui no estúdio. Eu vou falar de Militec aqui daqui a alguns dias. Vou mostrar para vocês o que é Militec. Eu vou beber aqui para vocês entenderem. Estou recebendo também, para vocês entenderem a importância. O Hélio Correia, meu irmão Hélio Correia, gerente nacional da Petronas, que eu, inclusive, sou embaixador da Petronas / Minas Lube. Filho dele também, que é o Pedro, João Paulo e o Rogério, da Minas Lube, que é a maior distribuidora de óleos lubrificantes do estado. Quem quiser que corre atrás, porque nós estamos voando, irmão. Ninguém segura nós. Todo mundo recebe, nossos convidados aqui hoje, todo mundo de máscara, viu, gente? Só nós aqui que não estamos dando exemplo. Com direito à redenção do Hulk, o Hulk pegou a bola, na hora que o bicho pega, o cara tem que pegar a bola, meter na cal e falar assim, deixa comigo que eu vou bater. Eu errei ano passado, e aí fez uma falta desgraçada, os gols que eu perdi, ele foi lá e pegou, aí o que você fez, Hulk? Chapou, conforme o HG falou com você. A HG falou, chapa no canto direito, bola de segurança, se é que existe. Ele foi lá, fez o que a HG pediu, chapou no canto direito, o Atlético venceu por 1-0. Ô, Elton, mas que, rapaz, é muito mais difícil do que a gente imaginava, hein, Elton? Avisei ontem, né? Não, avisei que seria um jogo difícil e que o Atlético conseguiria a classificação. Falou? Conseguiu a classificação. Ele falou isso? Ponto importante. Agora, voltando na coletiva... Que ia ser difícil? Falei. Voltando na coletiva... Incoerente com outras situações, mas ele falou. Voltando na coletiva do Turco, parabéns, Turco, tem que ser desse jeito mesmo, tem que falar dessa forma. Parabéns. Jogando aqui, o Atlético tem que ser favorito, sim. Quando muitas vezes, Thiagão, muitas vezes a gente pega e fala assim, nossa, que entrevista coletiva repetitiva, o cara sempre fala na humildade, ai, que não, a gente tem que entender o artifício do adversário, o adversário tem seus méritos. Não, ele tá bancando que jogando dentro do Mineirão, o Atlético é favorito e vai ser favorito assim sempre. É assim a história do Atlético. O Atlético sempre tem que jogar, principalmente com o apoio de 56 mil torcedores, como o Atlético levou ontem. Parabéns para a torcida do Atlético, uma festa sensacional, com brilho, com alegria, empurrando o time nos piores momentos dentro do jogo. Então, a partida de ontem era difícil, já era esperado dessa maneira. Foi uma partida complicada, uma partida de Libertadores e que o Atlético mereceu sair com a vitória. Partiu para cima da equipe desde o primeiro momento. O goleiro adversário fez 2 grandes defesas logo no início do jogo. Então, tudo isso tem reflexo durante a partida. A tensão de nervosismo que foi sendo criada. Então, gente, Libertadores se ganha, se joga para ganhar. E o Atlético ganhou. Então, o torcedor do Atlético, aproveite esse momento. Tudo que tem que ser acertado vai ser acertado. O técnico ontem jogou sem grandes jogadores, não tinha jogador de velocidade pelas pontas, que faz uma falta danada para vazar uma defesa que tinha 5 jogadores. Eu achei que fosse demorar mais para isso, mas eu trouxe aqui pro Elton. Por favor, Thiago. Cara, que venha, olha, que venha. Elton, pra você passar seu pano pro Turco aí, porque o Atlético não joga nada, e aí você passa o pano aqui pra ele toda vez. Porque Libertadores é complicado, então, tá aqui o pano. Tá aí o seu pano pra você passar pro Turco, Vou passar Elton. pano pro Turco, porque é tá aí jogo o pano pra você passar pro jogo Turco. difícil. Era pior do que acontecesse algo muito mais grave e hoje a gente estivesse debatendo aqui a eliminação do Atlético para um time fraco, que é o time do Emelec. É isso que eu penso. Mas um time fraco, o Atlético vai ter um jogo difícil. Vai ser sempre assim contra times fracos. Você disse que o Emelec é um time fraco. E o Atlético vai ser jogos difíceis contra times fracos. E que vai ser assim até o final da temporada? Não. Vai ser assim até o final da temporada? Ele vai ter reforços. Ontem o Atlético jogava... Desgraçados.
Ontem o Atlético, cara. Não. O jogo contra o Flamengo é um time difícil. O Flamengo é um time difícil. Ali sim o Atlético jogou bola. Ontem o Atlético não jogou a bola que jogou contra o Flamengo, por exemplo. Eu também acho que não. Não jogou a mesma bola que jogou contra o Flamengo. O que eu faço de exigência ao Atlético é que mantenha aquele padrão. Aquilo que ele fez contra o Flamengo, que ele faça contra o Emelec, que ele faça contra outras equipes. O Atlético não fez isso ontem. Em que pese a vitória por 1-0, o Atlético conseguiu a vitória graças a um pênalti, porque continuaria chutando aquela bola contra o gol adversário. O jogo inteiro sem fazer gol. Thiago. E, assim, sinceramente, eu acho muito pouco pro que tem o Atlético hoje. Velho, concordo com você que o Atlético pode muito mais. E que bom que pode muito mais. Isso é importantíssimo no momento que o Atlético tá na temporada. Você pensar, esse time pode mais. Esse time que pode mais tá lutando pelo Campeonato Brasileiro, tá lutando pela Copa do Brasil, tá lutando pela Libertadores. Então, gente, esse time tem para onde crescer. Pega esse pano, Vou continuar, gente, o pano tá aqui. Vou continuar com o pano. Deixa eu colocar o Vinícius para falar que vocês não estão deixando. Aliás, Vinícius tá comigo. Normalmente, quando você abre um programa, você chama o convidado primeiro para falar. Mas o Elton, a ejaculação precoce, não deixa. Eu começo a abrir o programa e já tá comigo assim. Aqui. Joga pra cá. Eu dá não no tô pai. concordando. Dá no pai. Eu queria discordar de você louco. já logo de cara. Nossa Senhora. Por isso. Ô, Vini, você que, assim como o Valu, é uma voz equilibrada, é uma análise equilibrada. Eu tô mais... Aqui é um pecado. Você não pode... Quando tá ganhando e você critica, é um problema. Vocês estão querendo derrubar o Turco e tal. Não é isso. Eu tô dizendo o seguinte... Quando a gente... mas a comparação que eu vou fazer aqui, eu estou usando só para contextualizar o que vou perguntar ao Vinícius agora. Quando a gente olha para o Cruzeiro, nós falamos que o Cruzeiro tem mais técnico do que elenco. O Atlético tem mais elenco do que técnico, Vini? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos companheiros. Se começar, eu já passo. Não, já pode deixar do lado, então. Os dois, um pra cada. É um pra cada. Antes do programa começar aqui... E um pro Elton. Antes do programa começar, eu sou um cara mais tranquilo, mas hoje eu já perdi o controle, fiquei exaltado por conta das participações aqui do Thiago antes do programa começar. Então, desde a época da faculdade, né, Thiagão? E você sempre perdeu pra mim no debate. Que jantada! Hoje eu vou deitar, eu vou à forra. Aqui ao vivo, vocês vão ver. Cara, eu acho que existe um exagero muito grande assim, nas críticas com o Turco, porque quando o Atlético... O time tá organizado, Vini. Cara, mas o Atlético, primeiro, o Atlético mereceu a classificação. Se o Atlético tivesse tomado uma pressão do Emelec, o jogo teve assim, um ar de drama, porque é um jogo eliminatório, o Atlético demorou a fazer o gol, mas em momento nenhum o Atlético passou um susto na partida. O Everson não precisou fazer nenhuma defesa. A questão é que quando o Atlético joga bem, como foi citado aí a partida contra o Flamengo, jogou bem porque o Hulk estava numa noite inspirada, porque individualmente o Atlético é muito forte. Aí quando joga mal, a culpa é do Turco. Então acho que sim, a gente tem que ser um pouco mais justo até nas críticas, porque eu vejo evolução nesse time do Atlético. Eu tive aqui, a última vez em maio, o mês de junho foi crucial para o Turco e ele deu uma resposta positiva. O time que jogou ontem, que entrou em campo ontem, não vai ser o time de agosto que o Atlético vai pegar o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Cara, o Atlético ontem não tinha os pontas, a ausência do Ademir, ela foi bem sentida. E, cara, o que ele tinha que fazer? Colocar o Sacha desde o início, ia mudar muita coisa? Colocou no segundo tempo. Ele colocou o Caleb, o Rubens começou aberto pela esquerda. O Atlético dominou a partida, só que foi criando aquele clima de tensão porque o gol não saía. Mas eu acho que o problema é o seguinte, vocês estão criando uma expectativa de que oitava de final da Libertadores, qualquer adversário, o Atlético tem que golear. E não é assim, poxa. Não. A minha expectativa é de um time mais organizado. É o que eu disse aqui. Não, organizado o Atlético poderia vencer por 2-0, 2-1, 1-0 mesmo, mas um pouco mais organizado. E organizado quantos contra-ataques o Atlético tomou ontem? E organizado na seguinte situação, organizado ofensivamente. Porque esse time fraco do Emelec não vai criar complicação para ninguém mesmo, não. Quando pegar o Palmeiras nas quartas de final, que tem muito mais poderio ofensivo, o Atlético vai ter dificuldades. Vai ter muito mais dificuldades se jogar dessa forma. Porque o Palmeiras se defende melhor. Mas o Palmeiras também vai ter mais dificuldades. O Palmeiras ataca muito melhor. Sim. Então, não me deixou satisfeito o jogo de ontem. Eu acho que o Atlético deveria jogar muito mais. Eu gostei, por exemplo, da atuação contra o Flamengo, principalmente na Copa do Brasil. Gostei também da atuação do Campeonato Brasileiro, na verdade, das atuações contra o Flamengo. E acho que o Atlético tem muito a que aprender e a voltar, pensar um pouquinho, olhar o que fez no passado, com o próprio Turco. Citei 2 jogos com o Turco, mas eu ainda acho que o Atlético pode melhorar e evoluir muito mais.
É Aí muito eu concordo. pouco pro que ele Pode tem. evoluir mais, é eu muito concordo. pouco que ele tem. É muito. Ontem o Atlético apresentou um futebol Cara, que é isso muito baixo em relação ao que ele pode apresentar. maravilhoso. Existe possibilidade de Mas não é o que evoluir. você defende. Imagina se pegasse e falasse assim, não tem mais o que evoluir. Acabou então, Não Magal. é o que vocês Desiste defendem. tudo, Vocês estão cara. defendendo que o Tuco faz um ótimo trabalho, Não, que eu é não uma falei ótimo maravilha, trabalho. que é uma Eu não beleza, que falei não ótimo sei o que. trabalho. Eu falei que eu É o vejo, vocês estão falando vejo aqui. evolução no Atlético. É o que vocês estão Ótimo falando aqui. trabalho não saiu aqui hora É o que nenhuma. vocês estão falando aqui. Hora nenhuma saiu ótimo trabalho. Eu falo que tem um trabalho sendo feito e eu enxergo esse trabalho. E eu acredito que a falta de peças importantes que o Atlético teve fazem falta demais dentro do elenco. Você pega Alan, Jair, você perde o cérebro ali daquele meio campo ali, principalmente na questão de marcação e de saída de bola. Você perde os velocistas. Pra mim, o Atlético cara, tem hoje problema. um dos melhores elencos do Brasil. Ele ainda não tem o melhor elenco do Brasil, que faltam 4 jogadores pra chegar. E aí, quando esses 4 jogadores chegarem e começarem a jogar, aí sim será o melhor elenco do Brasil. Hoje o Atlético só perde pra mim pro Palmeiras. Então, em organização, em elenco não. Para um time que... Não, tem elenco. O Palmeiras tem elenco bom também. Não, que eu tô dizendo é o seguinte, quando os 4 que foram contratados estiverem prontos, aí o Atlético eu acho que vai ter mais elenco que o Palmeiras mais organizado. Porque foi o que eu disse até anteontem. Eu falei, o Atlético terá, a partir do dia 18 de julho, o melhor elenco do Brasil. Mas aqui, o Abel Ferreira tá lá há quanto tempo, Eu vou cobrar cara? futebol de Vocês melhor querem elenco do Brasil. E ele no tá lá há começo foi 2 anos. questionado, gente. Se eu trabalhava em São Paulo, você sabe disso. Ele chegou a ter um período questionado. Hoje é o melhor treinador do Brasil. Se fala dele na seleção brasileira. Eu mesmo contestei a forma que ele jogou. Deixa eu só dar um recado aqui, eu volto para falar com vocês aqui. Eu preciso só falar para você que sofre para pagar prestação de carro, moto, van ou caminhão. Porque quando você financia um carro, uma moto, uma van ou um caminhão, aí você financia, deu entrada, paga a prestação. Você já parou para pensar a entrada que você deu, aí você pega o valor da prestação, multiplica pelo número de prestações, você está pagando 2 carros. Dá para fazer uma revisão no contrato de financiamento? Dá. E se fizer a revisão e identificar juros abusivos? Você pode receber dinheiro de volta. Você pode até quitar o financiamento, reduzir valores de parcelas. Eu estou te dando o caminho. Aí o que você tem que fazer? Tomar uma atitude, né, gente? Porque a minha parte eu estou fazendo aqui. Eu estou entregando para vocês o caminho. Apontando o caminho, é só seguir. Parar de pagar juros abusivos, reduzir valor de prestação, receber dinheiro de volta, até quitar o financiamento. Porque os juros abusivos estão contidos quase sempre nos contratos de financiamento. Mas você tem que ligar, 2566-2701, 2566-2701, ou apontar sua câmera para aquele QR Code lá no cantinho, que a gente cuida de tudo para você, mas tem que tomar uma atitude. Me ajuda aí, toma uma atitude e pare de pagar juros abusivos. Calma que daqui a pouco... Não precisa ficar trocando mensagenzinha no WhatsApp pedindo desculpa, não. O pau tem que torar, irmão. Ô, Valu, o Cruzeiro saiu na frente, acabou cedendo o empate para os donos da casa, muitos torcedores do Cruzeiro lá ontem, né? O Cruzeiro, para mim, mereceu a vitória, fez um baita de um jogo. Não, o Cruzeiro, quando joga mal, ele empata e só não ganhou porque a arbitragem não deixou. Daqui a pouco vamos falar do lance. Thiago, ô Valuzão, por gentileza, Cruzeiro e Ituano 1-1. Ontem eu tenho pra mim que o Cruzeiro, ele não jogou mal, ele fez o suficiente para vencer o Ituano, mas, é claro, circunstâncias do futebol e da Série B, ele não conseguiu alcançar a vitória ontem diante do Ituano. A arbitragem vai ficar para um segundo momento, né, Elber? Daqui a pouco o Pesolano vai falar com a gente. Não, tá jóia, porque aí eu vou explanar aqui bastante a respeito da questão da arbitragem. Então, mesmo com a situação da arbitragem, o Cruzeiro inicia o segundo tempo. Ontem, o Paulo Pesolano colocou o Felipe Machado como terceiro zagueiro pelo lado direito. Vi muita gente falando que o Paulo Pesolano inventou, ele já havia usado desse expediente contra o Vasco da Gama, contra o Vila Nova de Goiás também. E foi um Cruzeiro abaixo daquilo que o Cruzeiro mesmo fez diante do Vila Nova, diante da Ponte Preta, diante do Sport, que foi um adversário, o quinto colocado, que o Cruzeiro saiu perdendo ainda e teve que virar a partida. O Cruzeiro teve mais posse de bola, só que o Cruzeiro não conseguiu exercer aquele controle sobre o adversário, a ponto de não sofrer com perigos do adversário e também a ponto de conseguir ampliar o marcador. O Cruzeiro abre o placar aos 9 do segundo tempo com o Luvanor e aos 15 o Ituano tem um jogador expulso, fica com a mais. O torcedor logo pensa, aquele cenário parecido, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa.
quando o Sampaio Corrêa teve um jogador a menos. Foi difícil chegar ao gol também naquela circunstância. O Rafa Silva só faz o gol no segundo tempo, mas o Cruzeiro exerce um domínio tamanho naquela partida que não conseguiu exercer ontem. É importante lembrar, a temporada está passando. Os jogadores do Cruzeiro, para fazerem o jogo que o Paulo Pessolano exerce, que ele gosta, pagam um preço físico muito alto. Então, da agora para frente, o fator físico vai ser um fator que realmente vai acabar aparecendo. Jogo sim e jogo também, principalmente nesta maratona do mês de julho. Mas, repito, o Cruzeiro jogou em cima do adversário, o Ituano não veio para cima do Cruzeiro, mesmo jogando dentro dos seus domínios. Aliás, poucos fizeram isso na Série B, Vasco e Bahia, e só foram as equipes que jogaram assim. Acho que é um empate que machuca por conta daquilo que o Cruzeiro produziu. Não fez uma partida ruim, fez uma partida abaixo daquelas partidas que estava fazendo, poderia ter vencido, e eu vou deixar o segundo capítulo da arbitragem, porque só deixando... Falando aí, o Andrezão, por gentileza, falando e obviamente com toda a razão da arbitragem do jogo, e que não foi só a questão da linha do VAR, não, tem outras coisas que o Pessolano mete a boca no trombone. Fala aí, Pesso. Não creio que haja um erro, uma incompetência. Acho que este é um erro que não pode existir, mas não quero falar. Um cara que está sentado com um computador para ver isso é um erro muito grande. Aqui no Cruzeiro, estamos jogando muito pelo acesso. Não viemos jogar só para jogar um jogo por jogar. E isso não é um erro, é um horror que aconteceu hoje. Mas não é só isso. Teve muita jogada dentro de campo, muito amarelo para nós sem sentido. Você acha que o árbitro não sabe que o Luvanor vai pegar o terceiro amarelo? Sabe. Era amarelo para Luvanor? Não. Amarelo para Giovani sem fazer falta? Não. Amarelo para Brock por fazer uma falta pequena atrás? Não. E ele não dava amarelo para eles. Acho que já não é sem querer. Acho que tem outra coisa aí atrás. O Pessolano, ele é sempre muito lúcido nas coletivas e ele tem muita razão das reclamações dele. Porque não dá, gente, falei aqui no início do programa, não dá para contemporizar porque tem 15 pontos de frente. Não dá. Vou voltar com o Valu aqui, porque Valu realmente tem muito... procedem as reclamações do professor, procedem mesmo. A arbitragem foi uma porcaria e aí na hora de meter a cereja do bolo, eles meteram a linha do VAR, que foi um negócio assim escandaloso. Só começar. Bruno Arleu de Abreu foi o árbitro do jogo. Arbitragem terrível. Concordo com o Pessolano em gênero, número e grau no amarelo para o Luvanor, que depois é puxado assintosamente e o seu marcador não leva amarelo. E no lance do Giovani, que o Paulo Pessolano também reclama, o Giovani tira a bola num carrinho, não atinge o adversário ainda sem querer atinge a canela do Giovani. Agora eu tenho que falar de 3 figuras muito importantes, inclusive está até aqui a cola. O VAR, o Patrice Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. E talvez muitos não saibam, o árbitro de vídeo ele não atua sozinho, ele tem mais 3. E aí ele tem o assistente do VAR, que é o Carlos Henrique Cardoso de Souza, do Rio de Janeiro, e tem o observador do VAR, que deve observar os erros, no caso, o Gilberto Corrale de São Paulo. Gente, é o seguinte, o Cruzeiro vai à CBF, através do Gabriel Lima, vai se manifestar, está certo o Cruzeiro, mas infelizmente, diante do que acontece no nosso futebol brasileiro, sabe o que vai acontecer? Esses árbitros vão passar por uma reciclagem e irão para a geladeira. E eu acho uma perda de tempo, porque produto que já está perdido e estragado não precisa de ir para a geladeira. A arbitragem nacional, ela precisa de começar do zero. Não adianta você colocar árbitros na geladeira. Repito, a arbitragem brasileira está estragada. E você hoje, que ri como o técnico Mazzola, que foi de uma desfaçatez tremenda, porque ele foi prejudicado na última rodada. E desta vez, como já dizia e diz ainda o HG aqui, ainda nos tempos que eu assistia, nem imaginava que faria parte dos donos da bola. A banca paga e recebe. Ontem, para o Ituano, foi dia da banca pagar. Mas vai ter o dia da banca cobrar do Ituano. E assim é por todos os clubes do futebol brasileiro. Cada dia, um dá a risada do outro. E todos, no fundo, têm grande culpa
do futebol brasileiro está nas mãos de uma CBF que não se preocupa com a qualidade do nosso futebol e de uma arbitragem. O Wilson Seneme, né? Pode trazer o Pierluigi de Colina, que foi o maior árbitro que eu vi. O sistema está defasado. O sistema já era. Não adianta mandar para a geladeira. É lixo a arbitragem nacional. Oh, muito bem, Valu. Muito bem mesmo. Me dá a linha do VAR, sabe? Um negócio assim, medonho, né? Aí ontem, conversando com o árbitro e dos melhores do quadro de arbitragem da CBF, e ele me disse aqui, ó, aquela linha do VAR, até ser lançado o vídeo, está totalmente equivocada. Mas equivocada mesmo. Ele coloca no jogador defensor que é exatamente o que não deveria receber a linha. Avaliando assim pela imagem, ele deveria ter passado no defensor no alto, com as pernas abertas ou até mesmo nesse defensor à frente do atacante do Cruzeiro. Mas pela qualidade e não poder identificar corretamente o jogador defensor a ser traçado a linha, deveria seguir a decisão de campo. E ficou claro, seguir a decisão de campo. A avaliação totalmente equivocada, mas visivelmente a linha vermelha passa entre as pernas do defensor. Pela lógica, mostra que se passar a linha na perna dele, vai dar posição legal. Isso foi um equívoco de falta de concentração. Querer fazer as coisas rapidamente. Isso não pode acontecer. Com certeza será afastado ou serão afastados. Como o Valu disse, acho que não é suficiente. Afastar, sabe por que não é suficiente? Afasta, fica 1, 2 rodadinhas na geladeira, daqui a pouco mexe numa Série C, aí daqui a pouco tá na B de novo, porque a memória, a nossa memória aqui é muito curta, mas o Cruzeiro não pode deixar passar barato. E, principalmente, aceitar as condições porque tem 15 pontos de frente. Não dá pra ser assim, ó. De maneira nenhuma. E o que eu fico mais impressionado é que a ruindade da arbitragem brasileira, ela é geral. E o que acontece? Não é só o árbitro que está no campo, é aquele que vai também ali para a cabine do VAR. Todos são muito ruins. Então, quando vai colocar a máquina para funcionar com os caras, eles sentados no ar-condicionado, olhando para a tela do monitor, numa boa, na maior tranquilidade, eles conseguem errar. É isso que acontece dentro do futebol brasileiro. A arbitragem, de uma forma geral, é ruim. Não adianta pegar e falar assim, o árbitro que estava no campo é ruim. Não, o árbitro que está no campo é ruim, o auxiliar é ruim, o que está no VAR é ruim, porque não existe profissionalismo aqui. Várias vezes eu escuto as pessoas falarem assim, poxa, mas lá no campeonato inglês é tudo tão rápido, tudo tão ágil, e eles acertam 99,9% das ações. Por que isso? Porque lá é profissional, lá é profissionalizado. Aqui o grande problema também do Brasil é a não profissionalização dos árbitros, que é um pedido de... Eu tô com 42, eu acho que tem 50 anos que isso é pedido. Então, gente, é a ruindade geral da arbitragem. E o Cruzeiro tem que bater o pé e tem que gritar muito sobre isso que aconteceu ontem em Itu. Uma vergonha absurda. Deixa eu dar uma... Daqui a pouco o Vini vai falar também, viu, Vini? Eu vou passar com você, com o Thiago aqui, o Valu falou, eu falei, o Elton falou, vocês também vão falar. Porque se depender da gente aqui, isso não vai morrer nesse lance, não. Sabe por quê? Porque nessa história da banca paga e recebe, quando a banca paga pra cá, aí a gente fazer vista grossa também não é legal. Quando a banca tá recebendo, como foi ontem, aí não tem jeito. Porque foi um erro crasso. Foi um erro crasso, que não dá pra contemporizar mesmo. Agora deixa eu dar um recado aqui pra vocês, meus queridos. É muito mais fácil fazer gol quando você joga com parceria, né? Quando a parte coletiva está funcionando bem. Tá entendendo aí? Turco, Pesolano, Mancini. Eu estou falando do Sicredi. Quando eu falo do Sicredi, eu falo da maior instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 5 milhões de parceiros e clientes. Né? E você que é associado, você sabe do que eu estou falando. Porque aí no final do ano tem aquela que eles fazem a divisão dos rendimentos, dos lucros, você recebe o seu aí, né? Só que muita gente está em outras instituições financeiras e não sabem disso. E tem um atendimento que só quando o banco quer oferecer algo, ele te nota. Nós não. Nós do Sicredi fazemos diferente. Aqui
a relação é próxima, aqui você é notado, aqui você tem realmente muita importância no processo, porque valores investidos ficam na região, a gente se preocupa com a região, a gente se preocupa com o agronegócio, a gente se preocupa com a sua empresa, com a sua vida pessoal. Isso é Sicredi. É um pouco da história do Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E se ainda não conhece, já está passando da hora de visitar uma unidade ou acessar o sicredi.com.br e venha para o melhor. Vou para o intervalo, daqui a pouco o Vini fala, o Thiago também. Estão querendo falar sobre essa arbitragem. Um cocô ontem, lá em Itu. Na boa, na boa. E vocês aí do Cruzeiro, vocês não vão deixar morrer isso não, né? Agora, eu também estou achando esquisito esses cartões aí em excesso, hein? Um erro desse, sei não, hein? Vamos para o intervalo, até já. Olá, estamos chegando então aqui para o nosso primeiro break hoje do Donos da Bola. Lembrando a vocês que hoje tem o quê? Sorteio. Andrezão, é camarote ou front stage? Hoje é front stage, então, para você ficar coladinho no palco para Vixe Festival, Chão de Avião. Quem mais? Tem Natan, tem uma galera aí do piseiro. Exatamente, então, para você participar, você tem que fazer o quê? Mandar um print da sua inscrição para o nosso Band Zap. E também um áudio cantando alguma música esse line-up sensacional que tem no festival, ok? Então, mais uma vez, print da inscrição, áudio cantando música. Tô te esperando aqui, o Band Zap tá aberto. Vou até convidar aqui o pessoal que tá no YouTube. Ricardo Lima, Rodrigo 77, Maria Piedade, Dilson. Quem mais aqui? Ana Camargos, Dilson de Mello, Maria Rosa. Todo mundo aqui, galera, só mandar o print da inscrição pra gente que eu vou sortear isso provavelmente no próximo break. Vamos ver aqui então o que vocês mandaram pra gente no nosso Band Zap hoje. O Samuel falou que vocês estão de parabéns pelos comentários, principalmente sobre esse lixo, essa vergonha que é esse VAR da arbitragem brasileira. Tem muita gente aqui revoltada com a arbitragem, principalmente com o erro, que anulou o gol do Cruzeiro. Quem mais? O Felipe Amaral tá falando que boa tarde, o trabalho do Turco não é o melhor, mas o time tem evoluído. Ontem teve até jogadas ensaiadas, o que não se via. Quem mais? Teve um amigão que mandou aqui. Boa tarde, sou o Claudinei Parreiras de Medeiros, da cidade de São Joaquim de Bicas. Um abraço para São Joaquim de Bicas. Ele acha que quando o Turco falou que é favorito, ele teria dito que era favorito em casa. Bom, mas o Turco mesmo fala depois que temos o sonho de ganhar a Libertadores, somos favoritos sim. O Turco chamou a responsabilidade para ele, é até legal ver um comandante falando que o elenco dele é capaz de chegar na final, seguir em frente. Ele falou também que não adianta o time jogar bem organizado. Thiago, não adianta o time jogar bem organizado e perfeito e não ganhar. Que continue assim, jogando feio e ganhando. Quem mais aqui? Teve um amigão que pediu para mandar um abraço para a cidade dele. Alvarenga. O Henrique falou que Alvarenga tá ligada nos Donos da Bola. Andrezão, será que tem tempo de me ligar com o estúdio? Que teve um amigão que mandou uma pergunta interessante aqui. Você se iniciou. Alô? Fala, Guedes. Fala, Guedes. O Irvando quer saber. E o Jajá? Sem previsão nenhuma. Previsão sem previsão de volta? Zero? Sem, assim, não precisa nem de fazer um... Vai voltar esse ano, evidentemente, mas melhor não fazer nenhum tipo de prognóstico. Bastante falta. Hoje em dia, né, Valor, é muito comum isso acontecer, os clubes não dão mais aquela previsão. Antigamente que eu falo, uns 5 anos, Thiago, quando a gente ia para os CTs, uns 5, 6 anos, eles passavam certinho qual era o grau da lesão, qual o nível da lesão, qual o período, que era grau 1, grau 2, grau 3. Transparência, né? Tinha uma transparência maior. Você lembra no Cruzeiro que tinha até um... Te colocava na sala de imprensa, um quadro com a relação de cada um dos atletas, assim, tipo boletim médico. Hoje não existe mais. Ninguém sabia. O Zarate a gente ficou vendido, né? Porque a gente esperava que fosse uma coisa rápida, que ele saiu normal, né, no jogo contra o... Aí ele voltou ontem, eu nem imaginava que ele voltou. Ninguém sabia que ele ia pro banco. Vamos que o programa tá no ar, galera. Vamos voltar. Quero falar sobre o favoritismo que o Turco rotulou o Atlético, mas antes eu preciso falar de uma outra coisa que é favorita, que é esse colchão aqui. Quando eu falo de colchão, eu não estou falando de qualquer colchão, não, porque eu estou oferecendo para você um produto, preste atenção, que primeiro, dormir bem e acordar melhor ainda faz seu dia ser muito mais produtivo, né? Agora eu estou falando de um colchão com uma tecnologia que só nós temos, que é Ultra 4X.
Aqui o Rogério lá da Minas Lube dorme, que é mais pesadão, e o João Paulo dorme, que é peso pena. É a mesma densidade. Por isso que a Paris Hilton está querendo levar o colchão, estão comprando, grandes redes de hotéis do mundo estão comprando o nosso colchão por causa disso. Porque no hotel, o hotel não chega lá e fala assim, você está querendo dormir aqui no nosso hotel? Você tem quantos quilos? Tanto? Não. Você vai subir, os caras vão te dar a cama lá, você vai deitar. Mas uma tecnologia como essa que nós temos aqui, quem é mais pesado dorme, quem é mais leve dorme com a mesma qualidade. Aí eu vou dizer, selo do Inmetro, o colchão que você dorme tem? Não tem, mas o nosso tem. O seu colchão tem massageador? Não tem, o nosso tem. Nós temos com massageador e sem. Vou te dar 2 travesseiros, você vai ligar agora, 0800 038 2000. É direto na fábrica, não tem atravessador. Por isso é mais fácil. Quer pagar em quantas? 24 vezes no carnê? Pode falar que eu disse que são 24 vezes no carnê. Então, 0800 038 2000, o telefone está aqui, o WhatsApp está lá no canto, 992160262. Ligue, fale na nossa central, diga que viu nos Donos da Bola e compre o melhor colchão do Brasil. Esse aqui é do Guilherme Pio, lá da Rádio Itatiaia, que é o tamanho dele é exatamente esse aqui. Ele dorme nesse colchão aqui. Após a vitória, o Turco Mohamed, que não dormiu no Oriental Médico, falou sobre a dificuldade do jogo, o sofrimento, mas meteu o favoritismo no peito do Atlético. Veja aí. Es que es un partido de eliminación, mata-mata. Entonces hay siempre un nerviosismo para hacer buenas finalizaciones. Pero tuvimos siempre el control del partido. Siempre fuimos el equipo que buscó ganar y sabíamos que iba a ser con mucha dificultad. Ningún rival es fácil, y menos en Copa Libertadores, octavo de final. Así que lo más importante era pasar de fase, ya se pasó. Nosotros la clasificación la pudimos haber matado en Ecuador. Creo que ahí tuvimos la oportunidad. Después el rival ya nos conoció, se cerró bien y nosotros sabíamos que iba a ser con mucha dificultad de juego, mucha dificultad. Pero a nosotros nos gusta sufrir, es parte de nuestra esencia. A mí me dicen siempre acá que si no es galo, si no se sufre, no es galo. Así que está bueno que tenemos que sufrir, es parte de nuestra esencia. A mí me gusta también, me gusta sufrir. Sea quien sea, nosotros jugando de local somos favoritos siempre, nosotros. Después hay que ver cómo va la serie cuando tengamos que jugar. Si es con Palmeiras vamos a tener que jugar de visitante, pero nosotros nos consideramos favoritos siempre. Tenemos el sueño de ganar la Copa Libertadores, por eso nos consideramos favoritos. Contra o Palmeiras, nós vamos decidir fora. Certo. Mas Aqui nós nos consideramos favoritos sempre. Não, ele não fala aqui, não. Ele fala No a primeira fim, frase ele dele. começa falando assim aqui. Depois ele fala. Aí depois Se é uma for sequência, contra o aí Palmeiras, aí- nós vamos decidir fora. Mas nós nos consideramos favoritos sempre. Ok. Ele Em fala casa, isso. E não está implícito aqui, não. Pelo contrário. depois ele Está disse escrito que ele se considera favorito contra o Palmeiras, independente da situação. Ele é treinador do Atlético, ele tem que colocar sempre o time dele como favorito. Esse papinho, vou repetir o que eu falei. Esse papinho de sempre pegar e falar, de tentar jogar ele o não é o favoritismo favorito, pro Elton. outro, não importa, é o time dele. Mas ele não é concorda o com favorito. isso. O Palmeiras Ele tem uma campanha concorda. melhor que a dele. O campeonato é O Palmeiras joga mais bola que a dele. O campeonato Em tem uma todas as sequência. competições que eles jogam juntos, o Palmeiras tem melhor colocação. Não, vou passar. Os passadores de pano. Passo. O Vini não quer assumir a posição de passador de pano, não. Mas ele também passou por aí, ó. Passo e vou guardado. passar pano. Você não tá Não é entendendo uma a questão, vantagem, cara. que o Palmeiras de fato é favorito contra o Atlético. Amigão, não é isso. O Palmeiras hoje é Ele superior vai ao jogar. Atlético. Thiago, ele é o time dele, ele é o treinador. Você quer que ele pegue e fale assim, joga o favoritismo pro outro lado? Aí é a nossa arrogância. A nossa arrogância. Aí quando Mas a gente. era simples ele chegar e falar, não, o Palmeiras é favorito mesmo, mas nós vamos brigar de igual para igual. Beleza. Aí isso aqui é o discurso pronto. Tá não é vendo? pronto, o o Palmeiras é jornalismo, favorito. cara, o jornalista é difícil demais, porque quando o discurso é pronto, de pegar e falar assim, jogar o favoritismo pro outro, aí acha ruim. Quando o cara pega e bate no peito e fala assim, eu sou favorito, acha ruim também. Então, Eu acho então que não é melhor não falar nada. O discurso de que Deixa não o há cara- favorito. É O discurso de que não há favorito eu acho pronto. seria o mais Agora, equilibrado. falar a verdade é, o Palmeiras é favorito, mas o Galo tem condições de brigar de igual para igual. E vai brigar de igual para igual. Mas o Palmeiras é favorito cara, hoje, mas porque ele foi aí, cada ele foi cabeça melhor uma até aqui na sentença, temporada. Deixa eu ouvir o Valu aqui, porque o Valu, todo mundo sabe, é o fiel da balança. Valu, você gosta desse discurso de favorito somos nós ou não? Você prefere pés no chão? Ele pode acontecer. Agora, curioso o Elton gostar desse discurso do Turco pra cima do Palmeiras, mas cheio de
milindre com a partida para com o Emelec, que era uma equipe que não atuava há um mês. E eu disse, só para fazer justiça, eu disse ontem que seria uma partida difícil, que o Atlético poderia resolver. Dá um talento. Que o Atlético... Ô, João. Ô, Valor, eu falei a mesma coisa. Eu não falei... Peraí. O Valor agora jantou Esse cara entende. Peraí. Esse cara entende de verdade. Peraí. Valor, eu falei ontem o quê? Que seria uma partida difícil. Pronto, então beleza. Mas você admite Então, que está dentro da normalidade o Turco se considerar favorito é o time contra dele. o Palmeiras. É ele Vocês estão falar, distorcendo cara. a fala do Turco, numa boa. O Turco, hora nenhuma, falou somos favoritos contra o Palmeiras. Ele falou, Não, eu não aqui acho que somos sempre isso é favoritos. favoritos. Ele falou, aqui somos sempre favoritos, cara. E em casa o Atlético é mais forte mesmo. Cara, o Atlético é muito forte. Cara, ele nem falou que ia pegar o Palmeiras. Ele nem Só falou. o trechinho no final. do local. Mas é uma sequência da fala inicial. Pera aí, o André tá preparando, dá pra botar só o trechinho no final pra gente fazer uma interpretação correta. Mas é o ponto de vista dele. Eu tenho que respeitar o ponto de Mas vista você não dele. tá Eu respeitando o nosso. Eu tô... E não tem Então, problema. pronto. E não tem problema. Eu respeito, mas eu discordo. Beleza. Não, e não tem problema. Não tem problema. Tá tudo bem, né? André, roda aí, depois eu vou passar pelo Vini aqui. O Vini tá tentando, o Elton, infelizmente, não deixa, cara. Roda o prof aí, por gentileza. Tu. Sea quien sea, nosotros jugando de local somos favoritos siempre. Nosotros. Después hay que ver cómo va la serie cuando tengamos que jugar. Si es con Palmeiras vamos a tener que jugar de visitante. Pero nosotros nos consideramos favoritos. Nosotros nos consideramos favoritos siempre. Tenemos el sueño de ganar la Copa Libertadores. Por eso nos consideramos favoritos. Eu vou bancar. É que ele fala, vamos jogar fora, mas nos consideramos favoritos. Exatamente isso é mostrar confiança no grupo. Cara, parabéns, Tu. Parabéns, tá mostrando que tem confiança no grupo, confiança nesse time que tá aí, que vai crescer, que tem culhão. É isso aí, cara. Vai lá, bola pra frente e vai. O Evos, pô. Cara, eu entendi. Assim, Gente, vamos deixar o convidado falar, por favor. Tá bom, a discussão tá boa. Por favor, Vini, a câmera é toda sua. Não, eu entendi ele dizendo que o Atlético é favorito, tanto que no jogo do Campeonato Brasileiro, o discurso do Turco não foi esse. Contra o Palmeiras, acho que somos favoritos, vamos chegar lá e vamos ganhar. O discurso dele foi diferente, foi de respeito ao Palmeiras. E eu não concordo que o Atlético seja favorito diante do Palmeiras. É um jogo, cara, se tiver um favoritismo, é 51-49 pro Palmeiras, pelo tempo de trabalho do Abel Ferreira, mas o Atlético tem totais condições de passar. O que ele chamou responsabilidade é que em casa o Atlético sempre vai ser o favorito. Pegando qualquer time hoje no futebol sul-americano, jogando em casa, pelo retrospecto, pelo time que tem, o Atlético é mais forte. E confiando nesse retrospecto em casa, ele está apostando que o Atlético vai fazer uma vantagem para cima do Palmeiras. E lá fora, o Atlético tem condições de buscar o empate e conseguir a classificação. Então, assim, eu acho que ele quis elevar a moral depois de um jogo em que 1-0 ficou parecendo que o Atlético tinha sido eliminado ontem. Porque o atleticano, parte da torcida, perdeu o prazer de comemorar nas vitórias, cara. Impressionante. Ganhou de 1-0, tá classificado, tá nas quartas de final da Libertadores. Mas o Atlético hoje, tá beirando a soberba. Tá beirando a soberba. Assim como os gigantes europeus estão pro futebol europeu. Não basta ganhar da Emelec, tem que ganhar e jogar bem. Tiagão é Libertadores. Salve de gol do Porto lá na frente. Fecha aqui no HG. Isso não é pontos corridos não, velho. Aqui, ó, eu vou passar aqui pro Valu jantar mais cedo, viu, Valu? Pode escolher, senhor. Temos carta de vinhos, nós temos a entrada, o prato principal e a sobremesa. Mas eu estou passando aqui, o senhor coloca do lado aí, para o senhor jantar mais cedo. O prato principal é o tom milanesa, Valu. É o tom milanesa. Eu só queria colocar o seguinte. Fricassê de Elton Novaes. Eu acho que não tem problema nenhum, o Turco, ele está certo na condição de comandante que de colocar dessa forma, mas eu estou falando mesmo a respeito, ele está no papel dele, mas se ele faz isso, eu garanto a vocês, o Elton Novaes não faz, porque ele foi para a partida contra o Emelec cheio de cuidados, para com uma equipe que não jogava há um mês, para uma equipe que eu falei que seria difícil, eu falei ontem, mas já contra o Palmeiras, o Elton Novaes sustenta que está tudo certo, é favorito mesmo, exatamente, ele foi favorito contra o Emelec, vai ser favorito contra o Palmeiras, é esse o pensamento. O jogo vai ser difícil? Vai, mas vai passar. É esse o pensamento, essa a ideia do treinador, é isso que ele está colocando. Se o Cuca tivesse falado isso, estava todo mundo aplaudindo. Pois é. Não. Mas o time do Cuca jogar, o time do Cuca seria favorito diante do Palmeiras. Aí, por que não passou, então? Porque jogava mais bola. Por que não passou? Acontece, o favorito nem sempre vai ser favorito. Porra, vocês não deixam eu falar, cacete.
Pô, vocês estão loucos aqui hoje? Eu não gosto de assistir de programa. Eu gosto de programa mais equilibrado. Análises mais lúcidas. Um absurdo isso. E eu tô mentindo pra cacete, que eu tô adorando. Vê pra mim aí que o Ricardo da mídia mandou um negócio pra mim que eu não prestei atenção. Gente, o demônio Beelzebub mora nos detalhes. Olha o que o Ricardo falou comigo assim. Everton, presta atenção nos olhos do Mariano quando o Turco fala que o Galo é favorito. André, vou ter que rodar isso de novo. Vamos olhar, vamos o sommelier de olhos agora. Sommelier oftalmológico agora. Põe pra nós aí, deixa eu ver os olhos do Mariano. Ô, Ricardo, se você tiver feito eu perder tempo no programa, e se não tiver nada, você não fala mais comigo. Apaga meu telefone da sua agenda, por favor. Deixa eu ver o Mariano e os olhos dele. Sea quien sea, nosotros jugando de local somos favoritos siempre. Nosotros. Después hay que ver cómo va la serie cuando tengamos que jugar. Si es con Palmeiras vamos a tener que jugar de visitante. Pero nosotros nos consideramos favoritos. Nosotros nos consideramos favoritos siempre. Tenemos el sueño de ganar la Copa Libertadores. Por eso nos consideramos favoritos. Es que es un partido de... Vou contar uma coisa pra vocês. A minha mãe, quando minha mãe, saudosa Dona Santinha, minha mãe servia a mesa lá para as visitas e tal, e eu ia lá e ficava fuçando na comida. Ela fazia só assim pra mim. Foi mais ou menos o que o Mariano fez pro Turco ali. Deu uma olhada de lado, ó, tipo assim, cacete, o que esse cara tá arrumando pra nós? Tendo um favoritismo pra cima da gente. Que doideira, cara. E, cara, tem sentido, hein? Se não tivesse essa olhadinha, se fosse só uma piscada, você podia pagar meu telefone da sua agenda. Da PixBet aqui, André. O Ricardo na mídia falou comigo que, é sério isso que eu tô contando agora, porque o PixBet é o Pix mais rápido do Brasil. Quando você faz o cadastro, você precisa fazer agora, né? Você tá ligado no Donos da Bola, em qualquer lugar de Belo Horizonte, região metropolitana do estado ou pelo YouTube no mundo todo. Você vai clicar, você vai digitar pixbet.com, aí você vai lá e pim, faz seu cadastro, começa a apostar. Desculpa, eu ontem acertei no ganhador, que foi o Atlético, mas meti 2-0. E ficou só 1. E no Cruzeiro eu meti 2-1. Aí o VAR foi lá e me quebrou. Mas o problema maior é que é o seguinte, eu estou deixando muita gente rica. Porque eu estou dando caminho, as pessoas estão apostando e as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Mas quando ganha com a PixBet é mais fácil, porque o Pix cai rapidinho e é disparado o melhor site de apostas do Brasil. A melhor cotação do mercado está na PixBet, pixbet.com. Vou pro intervalo ali, é o tempo de você apostar, porque hoje é quarta-feira, toda hora eu penso que hoje é quinta. Meu Deus! E hoje tem bola rolando também, então você já pode ir para lá e fazer sua aposta em pixbet.com. Intervalo, é o tempo de ir lá e fazer seu cadastro. Até já! Olá, olá, estamos chegando então para o nosso segundo break do Donos da Bola. Bora conhecer quem é que vai levar um par de ingressos do Vixe Festival para casa? Cadê? E dessa vez vou cantar Natanzinho, essa aqui, ó. Cara, aí é cantora. Mas eu sempre volto, e quando vejo eu já tô nu. Que é isso? Gente pelada? Que isso? No seu corpo suado, suas mãos nos meus braços. Muito explícito a música, mas é isso. Rian Fortunato, Tolentino Silva, Tolentino de Oliveira, final de telefone 4880, levou pra casa aí esse par de ingressos. Essa que é a música? Vou até aumentar aqui o volume no retorno. Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto. Que é isso? Eu tento fugir. Que é isso? Cavalo? Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto. Que isso, Fabrício? Eu tento fugir. Isso é o que, Fabrício? Xande de avião. Então, parabéns aí, Rian vai poder curtir Xande de avião, parabéns, vai levar pra casa. Andrezão, teve muita gente aqui cobrando a galera ali no estúdio, tem como me ligar lá? Vou lá, tranquilo. Ei, alô, HG! Cara, aqui muita gente tá cobrando aqui no Band Zap, o Joverson tá querendo saber. Tiagão, não era 2-0 com 10 minutos? Errei. Aí sim vem a minha expectativa em cima do Turco.
Você esperava demais do Turco? Eu espero mais do que ele pode me dar. Não, ele esperava dos jogadores. Eu espero mais do que o Turco pode me dar. O time do Atlético, é a sua expectativa. Eu espero mais do que o Turco pode me dar. Aí não tem jeito. Relacionamento abusivo. O Carlos Eloy, do Ceará, cara, ele tá falando aqui com a gente que árbitro já ganha mais de 10 mil reais por mês. Se isso não é ser profissional, o que vai ser? Profissional é ter Não. dedicado. Mas aí, cara, tem uma situação. Não tem a ver com a remuneração. A remuneração dele varia conforme o número de jogos dele, velho. E também, o selo que ele carrega. Por exemplo, o cara que é só Federação Mineira recebe X. O cara que é CBF, Y. O cara que recebe Conmebol, W. O cara que recebe FIFA é o outro patamar. Então tudo isso tem uma escala. E eles não são profissionais aqui dentro do Brasil, que é se dedicar, assim como nós temos um trabalho dedicado ao profissionalismo, o árbitro não. O árbitro pode ser bancário, pode ser engenheiro, pode ser médico e pode ser orientador físico, e aí vai trabalhar à noite no jogo do Flamengo contra o Palmeiras. O cara é médico, aí de quebra de noite ele vai ter que aguentar a gente xingando a mãe dele. O cara é bancário, aguenta um tanto de número na cabeça. Os que trabalharam no jogo do Cruzeiro ontem devem ser médicos, porque eles operaram. O Cruzeiro. Caramba! Luciano Dias. É que ele fala dessa forma, fica sério. Luciano Dias. Tá aí que não, voltamos com grande estilo. Parabéns. Luciano Dias. Meus queridos, daqui a pouco a gente vai contar sobre essa questão do Jailson, a saída dele do América, com riqueza de detalhes. Mas o Thiagão agora vai falar também sobre o Rubens. Nós trouxemos uma informação que não houve uma proposta, né, anteontem. A informação que saiu daqui foi que não houve uma proposta, mas tem mais informações sobre a sondagem, a consulta. E aí, Thiagão? Não houve uma proposta, como a gente disse, né, Everton? E além disso, mas apesar de não haver essa oferta formal, existe o interesse do Dinamo Moscou em contratar o Rubens. Só que hoje o Galo já chegou a conversar com o intermediário da situação e disse que não tem a menor possibilidade de saída do Rubens nesse momento. O Galo, inclusive, tem uma reunião prevista com o Rubens nos próximos dias com o intuito de renovar o contrato desse atleta. Lembrando, ele tem contrato até dezembro de 2023, multa rescisória para o Brasil de 35 milhões de reais, multa rescisória para o exterior de 50 milhões de euros, e o Galo pretende aumentar um pouquinho tudo isso, dar uma valorização para o Rubens e prorrogar esse contrato do jogador, como a gente já havia dito na primeira semana de programa. Naquela passada da bateria de informações, falamos do Rubens. Agora, antes do Jailson, Cruzeiro pode trazer mais reforços? Como a gente já havia dito, o Cruzeiro quer mais um ponta, né? O Cruzeiro acabou contratando o Bruno Rodrigues e há a intenção hoje no Cruzeiro de contratar mais um jogador para atuar pelo lado do campo. O Cruzeiro hoje tem uma folha salarial mensal atualizada já com a chegada dos novos reforços de 3 milhões de reais. E o que o Cruzeiro quer é contratar um jogador que possa receber ali no máximo até 100 mil reais por mês. Então a folha salarial do Cruzeiro chegaria a mais ou menos 3 milhões e 100 mil reais por mês. Essa é a ideia da diretoria do Cruzeiro nesse momento, que faz muito para mim, com muito pouco em relação à situação financeira. Bom, agora para fechar essa história, quando o Thiago trouxe aqui a informação da questão da insatisfação do Jailson com o Cavicchioli de titular e tal, acompanhando a repercussão pelas redes sociais, eu vi que muita gente meio que deu uma esculhambada, falando que o Thiago tinha inventado e tal, como se o cara acordasse pela manhã, tomasse um café e olhasse no espelho e dissesse para ele mesmo: hoje eu quero ferrar com a vida de alguém, vai ser com a do Jailson. Vocês estão de brincadeira, né? E aí, mais informações, Thiago, por gentileza. O que aconteceu? Para que o torcedor americano entenda, o problema entre Jailson e Matheus Cavicchioli, ele é de antes do América. Os jogadores tinham um problema pessoal por questões de terem os mesmos empresários em uma época e desde então eles tiveram esse problema. O Jailson foi contratado no América justamente para substituir o Cavicchioli, que estava com um problema físico naquele momento. Quando o Jailson é contratado, ele se torna o titular absoluto do América, até por merecimento. Foi muito bem defendendo as cores do América, especialmente naquela fase de pré-Libertadores. E aí o Cavicchioli voltou e ficou aquela disputa, o Jailson sempre, na maioria das vezes, levando a melhor. E aí agora, mais recentemente, o que aconteceu foi o seguinte: na quinta-feira passada, antes do jogo contra o Goiás,
Na sexta-feira, aliás, sexta-feira passada, antes do jogo contra o Goiás, o preparador de goleiros do América chegou pro Jailson e perguntou: Jailson, você está pronto para ser titular depois da amidalite que você teve? Você conseguiria atuar como titular diante do Goiás no domingo? E aí o Jailson deu sinal positivo, disse que aguentaria, que conseguiria jogar os 90 minutos e que enfrentaria sim o Goiás. No sábado, o mesmo preparador de goleiros procurou o Jailson e disse que naquela semana, pelo fato de o Cavicchioli ter ido um pouco melhor do que o Jailson nas atividades, nos treinos comandados no CT Leonardo Drummond, o Cavicchioli seria o titular do gol do América para o jogo contra o Goiás. O Jailson se incomodou, ele já desde antes do América, um problema com o Matheus Cavicchioli, um problema que eles até conseguiam tolerar dentro do vestiário, mas o Jailson se incomodou e disse que então não iria para o jogo contra o Goiás. O Jailson não foi para o jogo contra o Goiás, como a gente havia dito. O América alega que era por causa de uma transição física depois da amidalite, mas na verdade o Jailson se negou a ir para o jogo. Na segunda-feira, o staff do Jailson se reuniu com a diretoria do América e tentou apaziguar a situação. Entre staff de Jailson e diretoria do América, a situação parecia ali caminhar para uma situação de apaziguar, de fato, o que estava acontecendo. Só que o Jailson estava, nesse momento, como ele estava fora do jogo contra o Goiás, viajando com a família pelo interior de São Paulo. O Jailson chegou a Belo Horizonte na terça-feira e logo que chegou já comunicou ao seu staff e à diretoria do América que não tinha intenção de permanecer no clube, porque ele havia se sentido muito incomodado com o que tinha acontecido no fim de semana. Bom... e aí o resto é história, né? Ele rescindiu o contrato. Cara, e o América já anunciou isso. O que eu acho curioso é que o Jailson sair do gol por questões técnicas, eu acho que é aceitável. Aí você vai dizer, Everton, mas o Cavicchioli ele não saiu por questões técnicas. Ele teve um problema de saúde e aí agora ele está apto a jogar. Ok, mas o Jailson estava muito bem no gol do América. Na sua avaliação, Vini, foi um erro de estratégia por parte do Wagner Mancini, de ter metido o Cavicchioli, de ter preterido o Jailson e tal. A informação que eu tenho é que o Cavi e o Jailson realmente era um ranço desgraçado entre os dois. Daqui a pouco alguém vem e nega e tal, mas, não tem fonte de tudo. Eu tenho dos dois lados nesse caso, tanto do lado do Jailson quanto do lado do Cavicchioli. Não tenho problema nenhum em abrir aqui, que são do lado dos jogadores. E os dois lados falam comigo, eles têm problema de relacionamento e esse problema de relacionamento é muito antigo. E aí, Vini? O América perde um grande goleiro, mas devido a esse ambiente, para mim é uma perda saudável para o clube. Porque imagina ficar com dois caras brigados. Da mesma posição. Da mesma posição. E eu acho que num contrato ninguém coloca, você vai ser titular do clube, você chega para disputar uma posição. Então, para mim, sim, uma falta de profissionalismo do Jailson. Ele tem o direito de querer sair, mas, poxa, não vou aceitar ser banco do Matheus Cavicchioli, que já tem uma história no América. O Cavicchioli tem mais história no América do que o Jailson. Então, até por respeito à hierarquia dentro do clube, o Jailson é um ótimo goleiro, mas eu acho que para o América foi bom a saída dele, já que o cara não aceita ser reserva do Cavicchioli. Deixa eu dar um abraço aqui no melhor DTV da televisão brasileira, que é o Guto, que é meu colega de trabalho aqui. Esse cara veio para cá e faz um trabalho impecável. O Guto é nosso DTV, que é um monstro. Guto, receba meu carinho e minha consideração. Você é disparado o melhor. Mostra o Allan Kardec chegando aí. Vai deitar no Atlético. Vem comigo nessa aí. Vem. Não é nenhuma surpresa o que a torcida do Galo vem fazendo e que já fez em toda a sua história, né? Mas como cartão de visitas ali, um jogo bastante complicado contra o Fortaleza, você viu uma torcida que estava ali apoiando e incentivando, e a cereja do bolo, digamos assim, foi o gol no final da partida que nos trouxe os 3 pontos aí e cada vez mais nos aproximando aí dos líderes da tabela. Então não é surpresa, porque todas as vezes que eu pude jogar aqui contra o Galo, eu sofria bastante, né? Sempre foi bastante complicado e poder ter isso a favor é magnífico, é incrível. Então, obviamente que nos jogos que eu pude acompanhar aqui em casa, nós saímos vitoriosos, mesmo nos jogos que aconteceram fora também. Ontem uma vitória importantíssima, uma classificação bem boa, e eu acho que já é pensar no jogo de domingo. Hoje o pessoal ganhou um descanso, mas já pensar na partida de domingo aí, porque é um jogo importante para nos mantermos aí na luta também. Ô Kardec, sabe o que vai acontecer rapidamente aqui antes de encerrar? E por isso eu acredito que o Turco possa dar uma resposta. Turco, quando o assunto da sua saída começou a girar na imprensa, partiu de dentro do clube, tá? De dentro do clube. Então, se você tiver que dar resposta, você vai dar aí dentro do clube primeiro.
Porque para nós aqui é normal. Você criticar um zagueiro ele falhar, criticar um centroavante ele acertar, é normal. Agora, eu acho que quando tu olhar pro banco, vai ver Kardec, Pedrinho, aí vai ajudar bem. Vamos embora, meu povo! Até amanhã!